cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Família, senta o dedo no like, se inscreve, compartilhe o nosso conteúdo e ative o sininho das notificações para ficarem ligados toda vez que a gente colocar vídeo aqui no YouTube. Família, um casaco no coração de cada um. Bora lá dar início ao nosso vídeo de hoje, muita coisa para falar, gente. Já dando início então, sem muita delonga, PR9, Pedro Raul, hoje foi ao CT Moacir Barbosa, se despediu dos seus ex-companheiros, no caso do Vasco da Gama, toda a comissão técnica, de todo o elenco. Então Pedro Raul agora aí é aí oficial, né? Está indo para o Toluca do México, já se despediu do elenco. Então Pedro Raul, boa sorte, esperamos aí que o dinheiro que entre nos cofres do Vasco da Gama seja aí capaz, né, a diretoria seja capaz de utilizar esse dinheiro para trazer um atleta de mais alto nível ainda que Pedro Raul e mais um outro aí para ficar na reserva, né? Mas vamos aguardar essa situação de reforço. Agora, gente, é o seguinte, se tratando ainda de jogador, o Vasco da Gama, como eu noticiei a vocês há uns dias atrás, o Vasco estaria devendo ao Náutico um valor cerca de R$300 mil, referente ao empréstimo de Matheus Cocão, né, o atleta ali Matheus Carvalho. O Vasco da Gama entrou em contato com a diretoria do Náutico, com a diretoria do Náutico no dia de hoje, buscando aí quitar os valores referentes ao empréstimo do volante. Então vamos aguardar, vamos torcer para que esse valor seja pago, porque R$300 mil para um clube de futebol do tamanho do Vasco teria que ser nada, e ficar devendo é ruim. E se tratando em dever, ontem aí foram contestados R$69 mil e alguns centavos e R$302 e alguns centavos aí que a 777 não teria pago também. Enfim, tá complicado. A gente é obrigado a assistir aí uma live aí no canalzinho paia dos amiguinhos do Mário Coelho lá, daquele boca de fronha do Vitor Roma, falando que tá tudo certo, que acredita que a SAF tem dinheiro, a 777 tá fazendo um bom papel, é somente as escolhas da 777 que foi errado em colocar o Luiz Melo e o Paulo Braga. É uma cambada de fanfarrão, né? É uma cambada de fanfarrão. Mas eu não tô aqui para falar dessa galera não. Gente, mudando de assunto então, falando do nosso outro volante aí, esse pertence ao Vasco, que é o Rodrigo, né? É o seguinte, ele aí que eu noticiei a vocês que estava aí muito próximo de acertar com o Londrina, ele acertou com o Londrina, mas fato é que ele não está indo para o Londrina em definitivo. Na verdade, ele renovou com o Vasco da Gama com o seu vínculo por mais um ano de contrato, e aí sim o Vasco da Gama está emprestando o atleta para a equipe do Londrina. Então boa sorte para o Rodrigo, e nós vamos precisar de mais jogadores para o meio campo, uma vez que o Rodrigo já está de saída do elenco. Galera, é o seguinte, Cauã Barros está de volta. Falando de volante, mais um meio campo, né? Ele está de volta, já está à disposição de Ramon Dias e já pode aí de repente voltar a atuar com a nossa camisa, quem sabe no jogo contra o Atlético Paranaense ou não. Fato é que ele já pode aí ser utilizado pelo treinador argentino. Ainda falando de volante, de meio campo, Matias Galaza não faz parte da lista ali, da barca de jogadores relacionados que podem deixar o Vasco, e ele vem treinando com o treinador Ramon Dias. Ele vem treinando bastante ali no meio campo da equipe do Vasco, então ao que tudo indica, ele deve aí, pelo menos nos primeiros jogos, ser aproveitado por Ramon Dias. Se ele vai ser titular, se ele vai ser relacionado, a gente ainda não sabe. Não é minha opinião, não sou tão favorável a isso, mas Ramon Dias está levantando o moral da equipe e viu bastante potencial no elenco do Vasco no modo geral, e principalmente na garotada da base, para tentar essa retomada, né? Tentar essa virada, essa busca aí para tentarmos sair da zona do rebaixamento. Mas ainda é muito pouco, a gente precisa de um time de futebol, né? Sinceramente, é muito pouco contar com a garotada. A gente vem contando com a garotada há muitos anos e é muita responsabilidade para jogar nas costas da garotada. Gente, se tratando agora do nosso caldeirão São Januário, é o seguinte, eu falei para vocês ontem que o Vasco estava ali entrando com um pedido juntamente, protocolando, né? Um pedido juntamente ao STJD para tentar aí a liberação de São Januário
para voltar aí a receber público, né, diante as partidas do Vasco da Gama, e o Vasco ainda sugeriu ao STJD que esse público ainda fosse mulheres e crianças. O STJD hoje respondeu de maneira positiva, acenou de maneira positiva, porém não poderá o Vasco, no caso isso não vale para a partida contra o Atlético Paranaense, viu gente? Isso vale para a partida contra o Grêmio. O STJD liberou que o Vasco da Gama atue em outro estádio e aí sim possa realizar a venda de ingressos somente para mulheres e crianças. Isso já é um progresso enorme, ou seja, contra o Grêmio, provavelmente o Vasco já vai jogar aí diante da torcida, lógico, mulheres e crianças, né? E já é uma ajuda aí enorme, tanto financeiramente quanto aí esportivamente à beira do campo, apoiando o nosso time. Nós vamos precisar de muito apoio e ainda mais se tratando contra quem é a partida, que é o Grêmio, que é um time que está encaixado, que está ali brigando ali no G4 do Brasileirão, enfim, chegou até ser cogitado para ser um dos times ali que vão ser postulantes ao título brasileiro, né? Então assim, é um time bem encardido, então vai ser muito bom enfrentar o Grêmio com a nossa torcida. Se tratando agora de Ramon Dias, né, gente? Ele que vem fazendo bastante cobranças para a diretoria do Vasco da Gama em relação ao CT Moacir Barbosa. Ele vem pedindo bastante melhorias. Ontem foi colocado na Net Vasco que o Vasco da Gama está perdendo muita bola nos seus treinamentos porque a grade, os alambrados estão ali todos furados, danificados. Aí a bola cai lá no meio do bairro e perde. A bola cai lá na lagoa que tem atrás do CT, aí tem jacaré e não sei o que, toda aquela história, enfim. Fato é que Ramon Dias está reclamando, está cobrando a diretoria do Vasco da Gama por melhorias nas condições de trabalho, por melhorias no CT Moacir Barbosa. Parabéns, Ramon Dias, é isso mesmo. Agora é o seguinte, Gianluca Lapadula, isso mesmo, esse atleta de 33 anos, atacante, muita gente já conhece ele. Ele que atua atualmente no Cagliari da Itália. O Vasco da Gama estaria especulando esse atleta aqui, estaria sondando a situação de Gianluca Lapadula. Mas especulação, todo santo dia a gente especula um jogador diferente, só estou aqui mesmo deixando a notícia para vocês, se vem ou não, se é nível para o Vasco ou não, isso já é uma outra história, deixe nos comentários o que vocês acham. Lógico, na minha opinião, eu acho que seria uma boa um jogador, não para chegar e ser o cara e resolver a vida do Vasco, mas seria um bom jogador, um bom nome para chegar ali para compor elenco, tem experiência, tem rodagem, né? Enfim, também não é tão velho, não é novo, eu acho que poderia sim, mas assim, a gente especula tanto jogador que fica difícil de ter um parâmetro, né, do que realmente pode e o que realmente não pode acontecer se tratando nesse campo aí de contratações do Vasco da Gama nessa janela de meio de ano. Gente, o Vasco também especula outro atacante argentino. Esse atacante pertence ao Argentino Júnior, né? É o Gabriel Ávalos. O Gabriel Ávalos aí vem se destacando muito no campeonato argentino. Ele juntamente com o Michel Santos e ali aquele Pablo Veguete, são os três jogadores na Argentina ali que estão mais em evidência no momento. O Vasco da Gama já especulou os três, né? Fato é que Gabriel Ávalos ali, o Vasco começou a especular no dia de hoje, mas o presidente do Argentino Júnior já veio a público e alegou categoricamente que não vai negociar o atleta, né? Na verdade, primeiro ele falou que não vai negociar o atleta, depois ele já falou assim, nós não vamos negociá-lo com o Vasco, então não vai ter negócio, gente, esquece, a não ser que seja mais uma falácia do futebol, daqui do Redil o cara aparece aqui no Rio de Janeiro para assinar, mas eu acho difícil, né? Vamos aguardar para ver o desfecho dessa história. Se tratando agora de Carabarral, galera, essa notícia para mim, vou até colocar na capa, Carabarral pode estar metendo o pé, e pasmem os senhores e as senhoras, ele aí, gente, ele pode estar de saída para a Argentina para jogar no São Lourenço, quem diria, hein? Olha só, gente. Então, vamos aí aguardar para ver, né? Ele foi aí, vou até pegar minha colinha aqui, ele foi oferecido, né? O Vasco da Gama ofereceu ele para o São Lourenço ali, eu acho que o Vasco ofereceu o Carabarral, né? Para o São Lourenço, e aí se o São Lourenço pegar, o Vasco ainda vai dar mais uns 2 jogadores da base de brinde, né? Por eles levarem o Carabarral, não, brincadeiras à parte, que tomara que ele vá para o São Lourenço ou para qualquer outro time, que aí já libera a nossa folha salarial e ele vai com Deus, ele vai ser feliz muito longe aqui do Vasco, e é bom que já libera um espaço para a gente conseguir contratar um jogador que realmente entregue algo, porque ele não entregou literalmente, rigorosamente nada. Gente,
Mudando de assunto agora, falando de Michel Santos, que é um outro atacante, que eu falei para vocês ontem que o Vasco estava monitorando a situação do atleta, estava ali sondando a situação desse atacante, também ali destaque no campeonato argentino. Michel Santos pertence ao Talleres, ou Talleres, da Argentina, assim como vocês preferirem pronunciar. Fato é que o Vasco da Gama hoje formalizou uma proposta oficial pelo atacante. Então vamos aguardar nas próximas horas, próximos dias, para sabermos o desfecho dessa história. Mas uma coisa eu quero salientar para todos vocês que estão ligados aqui no canal. Gente, isso me preocupa muito, porque Paulo Brax, ele sempre tenta ali, ele começa sempre com uma prateleira lá em cima, onde o Vasco não tem condições de pagar para o atleta efetivamente vir jogar, né? Aí outros jogadores, o Paulo Brax tenta aqui, aí jogadores daqui que talvez viriam para o Vasco, ou às vezes daqui que talvez poderiam ouvir, ou até mesmo daqui, ele esquece. Aí o que acontece? Esse aqui que ele começou tentando trazer para o Vasco, ele não vem. Aí no final das contas, nem esse também não vem, é o que sobra, é isso aqui. É o que está acontecendo com o Vasco. O Paulo Brax está trabalhando muito mal. Ele, Luiz Melo, o departamento de futebol, Abel Braga. Se tratando de Abel Braga, já pegando o gancho, Abel Braga foi especulado hoje no Internacional, em questão que ele poderia voltar a treinar a equipe do Colorado lá, o Internacional está em crise em questão de treinador, né? Já especularam até mesmo o Eduardo Cudê, que saiu de lá, já queriam de volta, mas não aceitaram ele de volta, agora já começaram a especular Abel Braga. Abel Braga disse que o momento do Vasco é muito ruim e ele quer ajudar o Vasco a sair desse momento. Então assim, eu tiro o chapéu para Abel Braga, mas Abel Braga, vamos trabalhar, né, pai? Vamos trabalhar, porque Luiz Melo já não está trabalhando legal, Paulo Brax não precisa nem falar nada, né? Porque não faz nada mesmo, então não tem nada para falar. Então, pelo amor de Deus, Abel, trata de pegar o telefone azul, o telefone vermelho, pega avião, pega metrô, pega Uber, não sei, pega cavalo, pega jegue, vai atrás de jogador, traz jogador para nós, Abel. Pelo amor de Deus, traz jogador bom pro nosso time. Paulo Brax não sabe montar time. Paulo Brax deve saber malemar montar time no videogame, no PlayStation. E olhe lá, Gente, se tratando de Juan Bezerra. Álvaro Silva, quem é Juan Bezerra? Juan Bezerra, galera, é um atacante da nossa base, do nosso sub-20. Ele foi campeão carioca agora, semana passada, contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. E foi artilheiro da temporada, né, no sub-20, o antigo juniores, né, a categoria júniores ali, o antigo juniores. Então é o seguinte, ele pode aí subir para o profissional, ou seja, ele pode ser promovido ao profissional. Isso já me espanta um pouco. Por quê? Tem duas vertentes. A primeira vertente é o seguinte: o mérito do atleta, ele está jogando sub-20, o sonho de todo atleta que joga na base de qualquer clube é chegar ao elenco profissional. Então assim, se ele vai ser promovido ao profissional, por um lado eu fico feliz pelo mérito dele, ele foi artilheiro do Carioca, enfim, vem pedindo passagem, por que não dar uma chance para ele, pelo menos treinar com o elenco profissional, para ver se ele pode ali entregar, né, em alto rendimento. Isso aí eu acho bacana. Agora, o que eu não acho bacana é o seguinte: Pedro Raul se despediu do elenco hoje. Vasco da Gama não está conseguindo contratar ninguém para o ataque. Até agora a gente não tem o camisa 10, até agora a gente não... Aí, olha só, gente, a gente não tinha camisa 10 e tinha o atacante. Agora a gente não tem camisa 10 e não tem atacante. Aí vem a notícia que vão subir o Juan Bezerra, o coitado do garoto da base. Então assim, conseguiram queimar o Pedro Raul aqui no Vasco, conseguiram queimar o Orediano aqui no Vasco, né? Estão queimando o Marlon Gomes, daqui a pouco é perigoso queimar o Juan, já queimaram o Galarza faz muito tempo, já queimaram um monte. O Vasco da Gama nos últimos anos está queimando muito atleta da sua base com essa história de querer que garoto de 19, 20, 21, 22 anos resolva o problema que eram para jogadores de 27, 28, 30 anos com costas largas, está resolvendo. Entendeu? Só que a culpa não é dos atletas, a culpa é da diretoria, que não sabe montar elenco, que não tem planejamento, né? Que não tem ali análise de desempenho nenhuma, que também não tem dinheiro para chegar e colocar na mesa para poder bater ali, né, o martelo e trazer atletas, né? No final das contas acaba estourando sempre na garotada da base. Ah, vocês são novos, vocês têm pulmão, vocês têm talento, vai lá e resolve. Só que não é assim, porque aí acaba queimando o atleta. O clube do Vasco, o clube de regata Vasco da Gama vem sangrando a cada vez mais. E quem sangra junto com essa situação toda e quem sofre junto com isso daí, com isso tudo, somos eu e você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Então deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham em relação a isso, galera. Então eu vou finalizar o vídeo aqui. Então só para fazer o resumo, né? Hoje a gente falou aí do Pedro Raul, que já está de saída, né? Falamos aí que o Vasco procurou o Náutico para pagar em relação ao Matheus Cocão para o Vasco quitar a sua dívida. Falamos também que o Rodrigo renovou com o Vasco da Gama por mais um ano, está de saída por empréstimo para o Londrina. Falamos também que Cauã Barros já está de volta, já pode ser utilizado por Ramon Dias. Falando
Falamos também que o Vasco conseguiu a liberação no STJD para jogar com a presença do torcedor, no caso mulheres e crianças, que não seja em São Januário, já na partida contra o Grêmio. Falamos também sobre Ramon Dias, que vem pedindo melhorias no CT de São Januário. Falamos também de Gianluca Lapadula, um atacante do Caligari da Itália, que está sendo especulado aqui no Vasco da Gama. Falamos também de Gabriel Ávalos, atacante do Argentino Júnior, que o mesmo clube, o qual o presidente falou que não vai negociá-lo com o Vasco da Gama, não quer negociar o atleta. Falamos de Carabarral, que tomara a Deus que ele vai com Deus, seja feliz, vai na fé, né? Falamos aí de Michel Santos, o Vasco formalizou uma proposta. Opa, ainda bem que eu faço o resumo, eu sempre esqueço alguma coisinha. É o seguinte, o Vasco fez uma proposta para o Michel Santos. O presidente do Tajeres alegou que existem duas propostas do futebol brasileiro pelo atacante. E ele ainda foi mais além. Ele disse que a proposta do Vasco é superior, ou seja, estaríamos na frente aí no páreo pela contratação de Michel Santos. Agora tem outra vertente. Tem que ver se o cara quer vir jogar no Vasco ou não, porque aí tudo muda. O Vasco estava na frente de um monte de jogador, e o Lanzini, a proposta nossa era melhor, um monte de gente. No final das contas, a maioria deles, todos eles na verdade, a maioria não, todos eles acertaram com vários clubes, menos com o Vasco. O único que chegou efetivamente aí para jogar foi o Medel. Sinceramente, com todo respeito aí, e o Vasco agora que já acertou também com o lateral esquerdo Jefferson, né, que já está tudo praticamente certo aí, lateral esquerdo Jefferson, mas assim, tirando o Jefferson, que está chegando para compor a lacuna, né, no lugar do Paulo Vitor e do Riquelme, que está saindo, que pode sair já por empréstimo, né, só o Medel chegou de contratação, o restante não chegou nada, né, e também falamos aí também do Juan Bezerra, né, o nosso atacante da base aí, que foi campeão carioca, que está sendo aí promovido ao profissional. Galera, é isso que eu tenho para falar para vocês. Amanhã eu broto aqui, desculpa pelo horário, porque eu moro em Visconde, uma região turística, eu estou trabalhando muito, graças a Deus. Então assim, a gente tem as informações, a gente vai lapidando ela ao longo do dia, a gente vai apurando no final da noite, para chegar aqui nesse finalzinho de dia, já no começo do outro dia, agora já passou da meia-noite, para a gente conseguir colocar o vídeo para vocês aqui, assistir o conteúdo. Eu espero que eu esteja alcançando a todos vocês aí que estão trabalhando aí na madrugada, todos vocês aí que acordam cedinho para trabalhar também, 3, 4, 5 da manhã, que já recebe a notificação do meu vídeo aí, assistem também, e a você também que acorda no horário comercial, horário normal para trabalhar, enfim, que abre ali de manhã, já tem a notícia. Então espero que vocês estejam aí satisfeitos com o nosso canal, deixa aquele like, se inscreva e não deixe de compartilhar o nosso conteúdo, família. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações cruzmaltinas, enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!